Meu nome é Alex Camille Bottini, eu sou professor de engenharia aqui no INSPER. Meu nome é Franco Moro e eu sou um dos professores de design para manufatura desse semestre. Sou Jefferson José de Carvalho, sou professor auxiliar da disciplina de design para manufatura e é aplicada ao terceiro semestre para os cursos de engenharia mecânica e mecatrônica. Design para manufatura é uma disciplina do terceiro semestre que desafia os alunos a projetarem, a fabricarem, a começarem a fazer a fabricação, além de desenho técnico e a parte de metrologia. A disciplina ela é montada com dois módulos principais. Um módulo primeiro que é a vivência de fábrica. Então são nos terceiros semestres, muitos deles não conhecem os processos de fabricação que a gente tem disponível em uma fábrica tradicional. Então a gente fez, como é numa indústria, quando você começa a trabalhar, você faz uma rotação de postos de trabalho. A gente criou alguns postos de trabalho para que eles rodassem e se ambientassem. A gente colocou uma câmera em cada máquina, até mais de uma, para mostrar todo o processo e tentar trazer eles para cá. Vamos lá, vou levar vocês para perto do mordente para vocês verem esse detalhe. Deixa eu mudar aqui a câmera. Aqui está o mordente da morsa, né? A profundidade dessa morsa aqui, ó, se eu encostar o paquímetro lá embaixo... Em paralelo, a gente ministrou a aula teórica sobre os assuntos relacionados. Então, o processo principal de fabricação nesse semestre é a usinagem, é o que a gente aborda em mais detalhe, já que os alunos já viram outros processos nos semestres anteriores. A gente teve tanto a imersão com as rotações de trabalho, também com a parte teórica que a gente passou a fundo os processos, como seleciona a ferramenta, parâmetros, essas coisas. Essa foi a primeira parte, a gente fez um motorzinho, uma coisa bem mecânica, bem assim, fabricação mesmo, para mostrar para eles como utiliza as máquinas para fazer as coisas, para mostrar como faz essa utilização. Agora ele vai já executar o torneamento do diâmetro inferior. Em paralelo, a gente também entrou com como é que a gente controla as medidas, como controla o que está fazendo, que é a metrologia. Também inicial, ensinamos e conhecemos juntos os equipamentos de medição, o paquímetro, o micrômetro, como é que a gente faz controle de tolerâncias e a nomenclatura técnica para trocar informação quando você vai fabricar alguma coisa, que é o desenho técnico mecânico. Essa foi o conhecimento básico da primeira parte. Além disso, em paralelo, a gente também criou um curso para mexer no software 3D, que é o software de desenho. Então a gente criou um curso, colocou todos os recursos dentro desse curso que eles precisam aprender para auxiliar na matéria. Claro que a parte teórica a gente deu antes. O software foi entendido como um dispositivo para utilizar a parte teórica, mas dentro desse curso a gente conseguiu colocar tudo. Então, vamos começar por essa daqui e vamos colocar essa como aço. Para isso eu preciso abrir, então eu vou abrir essa peça e já vou atribuir material a ela. Eles estando fora também, eles não podendo vir para cá, a gente também teve que passar, além da apresentação nossa, teve que mostrar coisa teórica na prática. Então a gente meio que criou vídeos, a gente procurou na internet, não achou quase nenhuma referência de vídeo bom para mostrar para eles. Então a gente mesmo, assim, do laboratório, criou os vídeos e disponibilizou esses vídeos da parte teórica, mostrando a prática para eles, e eu achei muito legal. Você sabe usar esse paquímetro para provar que essas duas peças não são iguais? Parece simples, né? Mas você vai ver que a gente consegue fazer com ele coisas mais complexas do que você imaginava. E aí vem o segundo módulo do curso, quando a gente coloca isso em prática. Para colocar em prática, a gente sempre tem um contexto. Nesse semestre, a gente adotou como contexto despoluição de rios, um problema bem contextualizado aqui em São Paulo. Tem dois grandes rios que cruzam a cidade e carregam resíduos em sua superfície. A gente encontrou números, é expressiva a quantidade de resíduos que tem nos rios e o potencial impacto de remoção desses, seja impacto ambiental, ou impacto social, ou até mesmo impacto financeiro, dado o potencial de reutilização desse material. Existem algumas alternativas, algumas organizações não governamentais que desenvolvem alguns mecanismos para a coleta desses resíduos. A gente se inspirou nesse e criamos então como desafio para os alunos projetar um barco pequeno em escala que fosse não tripulado e pudesse coletar resíduos da superfície. Então a gente bolou, a ideia foi ser uma equipe de mentalidades e ideias diferentes. Então, a gente pensou nisso quando a gente escolheu as equipes deles baseadas nos resultados iniciais individual, para não ficar um grupo com uma mentalidade muito igual, para poder pluralizar as ideias, e toda a parte de projeto foi feita à distância, eles na casa deles, e a gente, a equipe, foi os braços aqui presencial.
Então, as primeiras 2 semanas, que eram as semanas de criação individual, todo mundo em casa, a gente procurou achar recursos que pudesse sair da ideia da cabeça e algo que você pudesse pegar na mão e testar com recursos de casa. Então fizemos um barquinho com papel alumínio e bacia de água e clipes para ser tampinha de garrafa, qualquer coisa que fosse alguma massa que pudesse controlar, para fazer uns testes de flutuabilidade. E em menos de 2 horas, cada um foi capaz de fazer pelo menos 3 opções diferentes de formas do casco de flutuação e testar isso em casa. A mesma ideia, a gente procurou também utilizar materiais recicláveis para fazer algum teste de conceito de um mecanismo que coletasse. Então essa primeira parte foi imersão total, todo mundo em casa, todo mundo fazendo com os recursos que tinha. Depois, daí a gente veio para os laboratórios, a equipe, os alunos ainda não, por causa das restrições de pandemia, e a gente foi a extensão dos braços deles. Eles não estavam aqui para ver, por exemplo, eles tinham que usar material. Se fosse aqui, eles iam até a parte onde ficam os materiais, olhavam, falavam, vou usar aquele, vou usar aquele, vou usar aquele. Ferramenta ali, pegava, usava a ferramenta. Como a gente não tinha isso, a gente teve que criar algumas coisas também digitais, por exemplo, a gente criou tabelas com todas as ferramentas que tem no laboratório. A gente criou tabela também com todos os materiais que a gente tinha disponível, com o formato disponível. Isso, além do aluno conseguir acessar remotamente o que tem no laboratório, é bom para o laboratório, porque agora é só atualizar essa tabela, a gente mesmo vai ter o controle fora de casa do que tem no laboratório, sabe? Sempre na segunda-feira a gente se reunia e planejava o que ia ser feito na quarta-feira. E a gente fez isso por 3 semanas, até chegar na montagem final e testes desse primeiro conceito. Aqui no INSPE a gente tem 2 laboratórios que apoiam essas atividades de prototipagem e projetar, que é o Fab Lab, que é da rede Fab Lab, e o Tech Lab, que é um Fab Lab versão industrial. Máquinas maiores e que manipula também alguns outros tipos de materiais. Então a gente combinou esses 2 laboratórios, um eles já conheciam, o outro foi a novidade desse semestre, que foi o Tech Lab, para ter recursos suficientes para eles transformarem a ideia em algo fabricado. Lógico que os laboratórios não funcionam sozinhos, então a gente também agregou quem opera e organiza esses laboratórios, que são as equipes dos técnicos, ou como a gente carinhosamente chama de gurus, quem conhece muito o que está fazendo. Durante toda a atividade, a gente acaba acompanhando os alunos, onde são distribuídos em grupos, e a gente consegue fazer esse acompanhamento, não atribuindo toda aquela tarefa para o professor da disciplina. Então, o professor auxiliar tem a atividade de acompanhar os alunos, passando instruções, e acompanhando toda a discussão dos grupos e desenvolvimento do aluno, auxiliando ali no tempo útil de aula. Todo esse trabalho é fruto de vocês, né? A gente basicamente contribui com um pouco de conhecimento que a gente pode oferecer, mas todo o desenvolvimento, toda a parte de colaboração, parte dos grupos, né? E foi muito importante a gente ver como os grupos trabalharam em conjunto, né? Para atingir o resultado. A gente utilizou impressoras 3D robustas e industriais, máquinas de corte a laser para polímeros e madeiras, máquinas Halter de usinagem para transformar para criar superfícies complexas, que depois serviram de moldagem para ser feito num processo de vacuum forming. Utilizamos tornos, fresadoras, que mais? E alguns equipamentos auxiliares de bancadas para a gente conseguir transformar isso. Mas esses foram os recursos que foram utilizados. Disponível, tinha ainda muito mais. A gente tinha máquinas CNCs, outros tipos de impressoras 3D com outros materiais, que foram justamente selecionados pelos alunos baseado no que eles queriam fazer e também uma restrição que não existia, mas que ia ser analisada no final, que era custo e tempo. Processos demoram tempos diferentes e tem custos diferentes, e isso entrou na possibilidade deles. A gente forneceu uma lista de custos de hora-máquina e lista de custo de material, e eles tinham a possibilidade de discutir isso com os gurus, com os técnicos e com nós, professores também, para previamente ajudar a selecionar, para não correr muito risco de ir para um caminho que no final não chegasse nem no resultado técnico, também nem no resultado de gestão do processo. Esse custo, se a gente for fazer em massa, ele vai ser diluído. Como vocês disseram, foi o mais caro, ele acaba ficando barato se for fabricar mais. E no final, a gente tem diferentes tipos de barco, diferentes estratégias de fabricação e também diferentes custos e tempo de fabricação, que deu para fazer essa discussão final. A disciplina era para que vocês tivessem essa possibilidade de vivenciar a distância que tem do que a gente projeta com o que é fabricado. Essa é a primeira de muitas disciplinas que vocês vão fazer que vão dar essa experiência para vocês. Seja uma disciplina de fabricação ou uma disciplina de projeto, vocês vão vivenciar isso. E turma,
por incrível que pareça, muita formação de engenharia peca justamente de não dar essa oportunidade de a gente fazer. Aí a gente vai descobrir essas dificuldades depois, né, quando a gente já está com projetos, né, onde a gente tem um peso de responsabilidade profissional envolvido, né. Aqui nosso peso de responsabilidade é acadêmico, né, é dentro de uma disciplina. Então a gente coloca vocês nessas, né, estresse aí, né, de ter que fazer o projeto. Nossa, mas tem que projetar, tem que fabricar, não sei se vai dar certo, se vai montar e tal, porque vocês estão ganhando horas de voo. Bem, eu gostei bastante desse semestre da disciplina. Eu acho que o desafio foi legal, assim, foi gratificante, não só para os alunos, como para a gente também, porque a gente sentiu que eles alcançaram os objetivos, né, que a gente pensava para a disciplina, e a gente sentiu também que dá para a gente melhorar o próximo semestre. Então, com tudo que foi feito agora, com toda essa parte teórica que a gente já gravou e que faz também ao vivo, eu sinto que a gente pode pegar o que foi feito, melhorar para o próximo semestre para fazer algo mais legal. Então eu queria convidar você a conhecer um pouco mais sobre a disciplina e os projetos que a gente faz aqui. E claro, quando puder, vir aqui no prédio e conhecer um pouco mais da infraestrutura. Vocês têm a oportunidade de ver todo o conteúdo que foi desenvolvido na disciplina, tirar dúvidas ou acessar todo o material que a gente deixou disponível para vocês. Aí, qualquer sugestão, fica à vontade. E só para não esquecer, eu vou deixar aquela última palavra ali. Que... Brincadeira, pessoal. Tchau! Então a gente faz isso do primeiro semestre ao último, de criar projetos, né, criar soluções para eles irem experimentando essas dificuldades de projetar e realizar e conseguir entregar essas soluções. Então tem um monte de exemplos. Segue a gente aí nos vídeos e nas redes sociais e conhece alguns desses exemplos e manda alguns desafios, quem sabe a gente inclui alguns. Valeu!